é o seguinte. Ontem, quando nós começamos esse programa, tanto para mim quanto para Percival, né, os nossos companheiros que estão acompanhando de perto o caso, lá em Santa Catarina, já haviam dito, olha, preparem-se, porque ainda hoje esse caso vai ser encerrado e a chance da mãe e do padrasto serem os responsáveis é muito grande. É claro que nós trouxemos essa temperatura para vocês, mas com muita cautela, com muita sensibilidade e delicadeza, afinal de contas, o que pode parecer uma mãe fria, uma mãe em contradição, era, na verdade, uma mãe sofrendo, uma mãe que ainda não tinha, na verdade, caído a ficha do que havia acontecido com a sua pequena Isabelle. Mas, infelizmente, a própria mãe e o próprio padrasto deram um corretivo, eles chamam de corretivo na criança. Bateram tanto na criança, maltrataram tanto essa criança, que ela não resistiu. Quando eles percebem que não havia mais nada a se fazer, uma vez que a criança já estava morta, eles decidem colocar o corpo numa mala de viagem e escolhem um buraco não muito distante dali e enterram a menina, que foi depois desenterrada por eles. O padrasto levou a polícia até o local, a menina ainda estava de bruços e o rosto tão ferido, tão machucado diante da sessão de tortura e espancamento que até o caixão precisou ser lacrado. Me dá as imagens, por favor, Edu, perfeito, da câmera de segurança. Aí está. Essa imagem que você vai ver agora mostra a tranquilidade da mãe e a tranquilidade do padrasto levando o corpo como se fosse uma mala realmente de viagem. Olha ali a tranquilidade, sem temer por onde estão passando, jogando a mala de qualquer jeito. Nesse instante ele para do lado de um poste. Peraí, ele abandonou ali ou vai procurar um buraco agora? Eu não tinha visto essa parte, Zama. Ah, ele deixa a mala... Ah, tá. Aí ele tá indo com o corpo da menina, certo? Ok, esse é o fim da imagem, né? Às 3h36 de segunda-feira. E agora, infelizmente, a menina foi encontrada morta. Eles devem ter parado a mala ali para buscar um local, não é? Porque eles são recém-chegados ali na região. Eles estão morando na região há apenas 15 dias. Ele é um sushi man e ela dona de casa. Ela tem outro filho. Aliás, me chegou uma informação pelo William de que essa moça está grávida. Você ouviu essa história, Zamataro? A informação... está, né? A informação é que essa mãe, quer dizer, não pode ser chamada de mãe, mas que essa mulher está grávida. E ela fazia várias homenagens para a filha, homenagens carinhosas. O padrasto também era extremamente carinhoso com a menina nas redes sociais. Porque dentro daquela casa, no dia a dia, era a sessão de espancamento, segundo acredita a polícia. Me dá as homenagens que foram feitas. Daqui a pouco eu vou trazer o detalhe dessa câmera de segurança. Onde é que ela está? Primeiro ela pede ajuda. Só 2 dias depois da menina sumir, ela acaba pedindo ajuda aí. Ela escreve, por favor, ajuda a divulgar, não, né? A procurar. A minha filha está desaparecida. Qualquer um que ver isso vai nos ajudar. Daniela, a mãe. 2 dias depois. Tá realmente grávida de 3 meses, hein? Como é que pode uma mulher grávida de 3 meses... Agora, se não gosta de criança, Percival, se não ama criança, por que ela vai ter o 3º filho, Percival? Não dá para entender uma coisa dessa. Exatamente por isso. Na verdade, a gente nem pode chamar de mãe essa mulher, né? Você vê a Isabelle, uma menininha linda, uma bonequinha, um anjinho. Ela foi trucidada. E a mãe, quer dizer, a reprodutora, mesmo assim, grávida, inclusive, participa diretamente ao lado do padrasto da Isabela de uma brutal sessão de espancamento até matá-la, Bate. Tem mais prints aí das homenagens que ela fez? Então tem que pegar lá depois as homenagens. Viu que tem vídeo de homenagem que ela faz para a filha? O padrasto faz vídeo de homenagem, mas me volta a câmera de segurança enquanto vocês pegam isso. Eu vou te colocar no ar, tá, William?
Você me ouve bem, William? Você que está aí na cidade? Te ouço bem, Bate. William, eu estou mostrando aqui a imagem da câmera de segurança mostrando a mãe e o padrasto carregando a mala. Isso foi na segunda-feira à tarde, a menina teria sido morta na segunda de manhã e na segunda à tarde mesmo eles desovaram o corpo. Eles levam a pequenininha de 3 anos numa mala, procuram um local para enterrar essa criança e aí comunicam à polícia. Do local onde desovaram o corpo, eles procuram um delegado inventando essa história de sequestro? Na verdade é assim, Bate. Na primeira imagem, eu estou sem retorno de imagem aqui, mas na primeira imagem, quando eles sobem arrastando a mala, a menina está dentro da mala. Eles entram na rua Itajaí, que é uma rua que fica ao lado da rua da casa deles. Então eles passam com essa mala, carregando a menina com toda a tranquilidade do mundo, vão até o final desta rua, abrem uma cova com as próprias mãos. Nós temos inclusive a imagem do local, está em Kusama. Eles tem as imagens, Zamataro, do local? Pode pôr no ar. O local... é o quê? É um terreno? É um terreno... Espera aí que eu estou colocando aqui no ar. É um terreno fechado, Bate. É um terreno fechado, de mata fechada. Agora sim. Bastante fechada, por sinal. Agora eu estou vendo, eu não tinha visto essa imagem. Mas eles acharam esse lugar assim de última hora? Ou você acha que eles já sabiam onde enterrariam a criança? Bate, eu creio que eles já tinham programado, porque me causa muita estranheza pela minha experiência, eles terem chamado um Uber anteriormente, que é o tal do carro prata, que nós tanto falávamos ontem no programa, e não terem utilizado este Uber. Então, existem duas possibilidades. A primeira é de terem chamado o Uber para levar o corpo e daí desistiram por algum motivo, ou a segunda, que é que eu particularmente acredito, que eles chamaram para criar um álibi, para ter um carro naquela rua e, na sequência, esperaram então este carro ir embora e vão a pé com esta mala. E essas imagens, como você mesmo disse, são provas cabais, irrefutáveis, de que eles são os autores. Eles vão até aquele local. Pois não. Eu tenho uma imagem também, que eu vou trazer daqui a pouco. Você com a avó. Cadê a avó materna? Que é um doce de mulher. Qual é o nome dela, William, por favor? Que me mandou. A Dona Maria. Agradeceu o nosso programa, né, William? Agradeceu o nosso trabalho. Ela foi muito gentil conosco, né? Muito. A Dona Maria agradeceu demais. Ela, inclusive, acompanhou todo o desenrolar através do Cidade Alerta e fez questão de, quando nós estivéssemos no velório, ela fez questão de apresentar para todos e de ressaltar o trabalho sensível que você tem aí, que nós temos aqui também, e o cuidado que a gente teve ao noticiar o caso. Então, todos estão gratos, porque eles também têm o sentimento, Bate, de que graças a toda essa cobertura, tudo também andou mais rápido. E, de alguma forma, é verdade. A população se enganjou, começou a ir atrás de imagens, todos começaram a colaborar e o caso foi desvendado em menos de 12 horas. Cadê ela acusando o vídeo que aparece o William? O William foi pego de surpresa nessa hora, porque aparece a avó, um outro homem que se apresenta como um religioso, que, segundo ela, morava também dentro da casa, e ele começa a falar, esse homem, que é uma testemunha. Deixa eu dividir a tela aqui para explicar. Vocês estão sabendo que imagem eu estou pedindo, né, Zamataro? Hein? Então tá, pode pôr no ar já essa imagem. Põe a imagem no ar sem áudio. Só para vocês entenderem, esse homem aí havia acabado de sair da delegacia, ok? Ele é um homem que se apresenta como religioso e que se apresentou depois, atendeu o chamado da polícia, dizendo ser uma testemunha. Quando a avó, a Dona Maria, começa a ouvir o que esse homem está dizendo, olha o que acontece. Acontece uma discussão. Peraí, antes disso, tem aquela entrevista que a avó fala desse homem, não tem, Zamataro? E depois ela encontra esse homem. O que nós não acreditávamos que fosse ocorrer tão cedo. Cadê essa entrevista aí? A primeira, antes do confronto. Não é essa. É ontem à noite, quando a avó está sentada na calçada. Você tem isso aí? Isso, a avó está sentada na calçada, que é muito material. Ó, vamos ouvir, pode abrir. Ficou tão nervosa? Esse é o companheiro, ele morava na casa junto com eles. Lá, entendi, tá? Entendi. Ele ontem à noite ele orou e disse para nós que a Isabelle tinha sido ia ser sacrificada. Isso me arrepiou tanto. Eu fiquei com uma tremedeira que eu não sabia como eu ia andar lá dentro da casa. Eu sentei na cadeira. Ele morava junto? Ele morava junto lá.
Entendi. E a senhora acha que ele poderia saber? Ele podia saber. Ele tinha que saber alguma coisa, porque ele estava morando lá. Entendi. Por que que ele não vai saber? A senhora acredita que ele tem envolvimento, então? Tem. Tem sim. Olha a firmeza da avó ao afirmar que esse homem que ela encontraria pouco tempo depois na porta da delegacia, a avó foi na delegacia cobrar explicações, porque a avó disse o seguinte: se a minha filha fez isso, a avó já disse que ela não é mais filha, ela não tem mais filha, que essa mulher não pode ser chamada mais de filha, que ela não é mãe de assassina, então ela já exclui essa mulher, obviamente, de maneira honrosa, uma senhora correta, uma senhora digna, que foi enganada pela própria filha. Ela encontra com esse homem que ela diz que morava na casa. Eles moravam juntos ou não? Tem esse terceiro homem que morava na casa ou não, William? Você conseguiu apurar isso? Sim, Bate. Ele é uma espécie de missionário, pastor, algo do tipo, e ele dividia a casa, morava na mesma kitnet, apesar de o crime ter sido registrado no quarto do casal, mas ele morava lá, inclusive, como bem na reportagem, por diversas vezes viu a menina apanhar. Se ele viu a menina apanhar diversas vezes, e ele fala isso na entrevista, é quando ele fala, porque a avó está acusando, falou, ele estava na casa, ele frequentava essa casa, ele via a minha neta sofrendo. Quando ele diz na porta da delegacia que via a menina chorando e que não podia fazer nada, aí a avó sai do controle, com toda a razão. Como é que você está dentro de uma casa, você vê o padrasto da criança batendo, agredindo, espancando a menina e diz que não pode fazer absolutamente nada? Como assim? Como assim você não pode fazer nada? O mínimo que tinha que fazer, além de proteger a criança imediatamente, se não pudesse fazer ali porque se colocaria em risco, porque o homem estava armado, tinha facão, tinha revólver, sei lá, se esse padrasto tinha alguma arma dentro de casa, que saísse do local e contasse para a polícia. E parece que ele não teria presenciado essas cenas de violência uma só vez, mais vezes, não é isso, William? Sim, pelo que esse missionário disse, ele presenciou algumas vezes, mas ele afirma que ele não podia denunciar. O motivo dele não poder denunciar, eu não sei, se por medo ou por receio de talvez perder a moradia, efetivamente eu não sei, mas a palavra que ele disse foi exatamente essa: eu não podia denunciar, Bate. Mas uma moradia vale mais do que a vida de uma criança, William? Pois é, obviamente não vale, por isso que eu estranhei também isso, né? Tanto que todos da imprensa que lá estavam questionaram o delegado sobre isso, mas o delegado, existia essa terceira pessoa, ela nunca denunciou, enfim, mas ele foi ouvido, inclusive, mais de 10 pessoas foram ouvidas, entre testemunhas, envolvidos, enfim, inclusive este missionário, mas, no final das contas, ele acabou sendo liberado. O delegado disse que não apurou o envolvimento dele no crime que aconteceu, e o momento em que a avó parte para cima desse missionário é quando ele sai de depoimento, aproximadamente às 10 horas da noite, Paty. Eu quero mostrar esse confronto, né? Os ânimos ficaram exaltados quando a avó fica cara a cara com esse religioso que morava dentro da casa. E aí eu quero que o Percival veja o que esse homem diz e me diga, Percival, se não carece de uma investigação. Porque ele pode não ter uma ligação direta com o crime, acredito que não, senão o delegado já teria tomado uma providência mais enérgica. Mas se você tem uma pessoa que afirma ter presenciado maus tratos a uma criança dentro de uma casa, uma criança de 3 anos, e não toma providência nenhuma e assume isso, será que ele não poderia vir a responder de alguma forma? Porque a avó está dizendo, se ele não participou, ele contribuiu. Se ele tivesse... Pois é, e a casa estava com sangue, a polícia achou sangue na casa, não achou, William? Achou, a polícia achou diversas marcas de sangue, houve bastante extravasamento de sangue, com o uso do luminol foi possível verificar isso, inclusive foram encontrados objetos com sangue, um pedaço de madeira, enfim, ele tinha sangue na casa, mas a princípio o sangue já estava limpo, não estava aparente. Foi verificado o uso de técnicas de investigação e de perícia, Bate. O luminol. Essa madeira, inclusive, imaginem só,
ele usava um tronco, um pedaço de madeira, um tronco de árvore, alguma coisa assim, para bater na criança. As marcas de sangue nesse tronco são esse indício e também o Instituto Médico Legal, daqui a pouco o William vai ter acesso ao laudo do Instituto Médico Legal, vão mostrar se as marcas no corpo da Isabelle correspondem a um espancamento com aquele tronco de madeira que foi localizado com sangue dentro da casa. A menina estava tão machucada, porque vejam, a menina foi morta na segunda, o corpo foi encontrado na quarta-feira. Em 2 dias, não seria um estado de putrefação tão grande a ponto de fazer um velório. Coloca as imagens do velório que está acontecendo, por favor, aqui na região do centro, no centro do vídeo, por favor. Do velório, dentro do velório. Então, minha gente amiga, o que acontece? Eles bateram tanto na menina, espancaram tanto essa criança, que a avó não pôde dar um último abraço. A avó não teve a oportunidade de dar um último beijo na menina. De tanto que a criança apanhou. O rosto estava dilacerado. Não dava para reconhecer a criança por causa da quantidade de espancamento. E por isso o velório acontece com um caixão lacrado. Eu vou colocar o momento agora. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho o nosso William Fritz, que está no local, que está acompanhando o velório, vai acompanhar o enterro, vai nos trazer todas as informações. Nós vamos mostrar o momento em que a avó... Continua na linha, por favor, William. O momento em que a avó fica cara a cara com esse homem que ela acredita ter participação no caso. Eu volto a repetir, ele, até agora, oficialmente para a polícia, é uma testemunha. Mas a avó diz de maneira categórica, ele tem culpa. Vamos ver. Eu vi a criança chorando, ele corrigindo as crianças, mas eu não podia fazer nada, como eu falei no depoimento do doutor. O senhor ouvia as crianças sendo agredidas? Não. E não fez nada? Eu não podia fazer nada. Por que não? Vocês fizeram com a minha neta? Não. O que vocês fizeram com a minha neta? Por que tu não abriu a boca? Tu sabia. Eu não sabia. Tu sabia. Eu não sabia. Sabia, tu morava com eles. Por que tu não abriu a boca pra ele? Eu não sabia de não nada. Falou. Eu tenho certeza que tu sabia. Eu não tenho mais nada a dizer, minha irmã. Não. Irmã. Porcaria. Você mentiu pra mim ontem à noite lá. Você orou. Eu sabia. Uma oração falsa você fez ontem. Não, agora não tem mais nada, né? Agora não tem, né? Mas ontem tinha, né? Ele disse ontem pra avó, a avó conta isso, que ele teve uma visão de que a criança, né, no momento em que falavam que ela estava desaparecida, mas com a mãe e o padrasto sabendo de tudo, que a menina tinha sido vítima de magia negra. De ritual macabro. Ele pode responder por algo, o Percival de Souza? Claro que pode, sem dúvida nenhuma, até porque já está provado. Ou seja, a casa onde Isabelle foi morta era uma verdadeira casa de tortura. Esse pedaço de madeira, um tronco de madeira, Bate, para você ter uma ideia, se assemelha, é muito parecido com um taco de beisebol, veja você. E a menina era barbaramente espancada frequentemente. O padrasto parece que tinha prazer em fazer isso. Então é impossível que você, morando dentro da casa, não soubesse desse fato. Ele sabia e fez de conta que não sabia, se omitiu por completo. Aí, no mínimo, pode ser processado e será por omissão de socorro. O que é omissão de socorro? Ele é missionário, se diz religioso. Na verdade, ele é demoníaco, não tem nada de religioso. Então, ele cometeu um grande pecado, o da omissão. E a omissão é um pecado que se comete não fazendo nada. É a situação dele, sabia de tudo o que acontecia lá dentro. O William está com o delegado do caso, pois não? E o que aconteceu foi que na segunda-feira foi noticiado para a Polícia Militar o desaparecimento de uma criança de 3 anos. E aí, consequentemente, hoje a Polícia Civil tomou conhecimento desse fato no período da manhã. Esse fato ainda não tinha sido noticiado para a Polícia Civil. E imediatamente, quando nós tomamos conhecimento desse fato, a nossa equipe já se deslocou para o local, conseguimos coletar as primeiras informações. E já no primeiro momento percebemos uma certa incongruência, uma série de situações controvertidas ali, de narrativas.
E ao longo da tarde, ouvimos diversas pessoas, foi noticiado também uma suposta existência de um veículo cinza que estaria no local, que esteve no local e que, em tese, poderia ter sido responsável pelo sumiço dessa criança. Então foi criado um cenário inicial de que a criança poderia ter sido sequestrada dentro da própria casa. Fato é que a gente identificou já, no primeiro momento da tarde, quem seria o tal veículo, quem seria o proprietário do tal veículo. A pessoa foi ouvida aqui na delegacia e ficou bem claro para a gente de que essa pessoa ela foi até ali a pedido do padrasto da criança no período da tarde e que ninguém entrou no veículo. Ficou ali por cerca de 5, 6 minutos esperando, deu tempo, cancelaram a corrida e a pessoa voltou ao seu trabalho. Quando da oitiva dessas pessoas em sede de delegacia, constatamos ali essas divergências, testemunhas ouvidas que narraram uma briga muito grande ali dentro da casa no período da manhã, quebra-quebra, bate-bate. E o padrasto e a mãe foram ouvidos no primeiro momento, já muitas controvérsias, percebemos que tinha uma versão criada, uma versão que, pela nossa experiência, seria uma versão ali que eles teriam já construído, criado essa narrativa e que, consequentemente, trouxeram para a delegacia. Nós, com técnicas aqui de entrevista, interrogatório, conseguimos desconstruir essa narrativa deles. E em determinado momento, quando eles perceberam que eles não tinham mais escapatória, não tinham mais para onde sair, que a polícia já tinha descoberto ali e avançado bastante, apesar de estarmos numa investigação de menos de 24 horas, mais uma vez, conseguimos constatar, e eles, primeiro ali, o padrasto da criança confessou, e num primeiro momento narrou que tinha iniciado as agressões, e que a mãe também teria participado, e que em determinado momento a criança teria evoluído a óbito, e a partir do momento que a criança evoluiu a óbito, que eles perceberam que a criança estava morta, eles tiveram a ideia de se livrar do corpo. E aí, quando eles se livram do corpo, eles colocam a criança dentro de uma mala e saem os dois com a criança dentro de uma mala, uma criança de 3 anos, criança morta. E levam essa criança para uma área de mata, ali na BR, na rodovia BR-470, e uma área de mata fechada, bem distante, e enterram essa criança ali. E aí hoje, a partir do momento que eles realmente perceberam que não tinha mais escapatória, principalmente o companheiro dela se prontificou a levar a polícia até o local. A gente tentou ir 2 vezes no local também, mas é um local de dificílimo acesso, então, apesar de ele ter dado as coordenadas assim, a polícia não conseguia encontrar o local de forma alguma. E aí ele falou, não, delegado, eu vou lá com vocês. E aí ele se prontificou aí, mostrou, a criança estava enterrada numa cova rasa, com um cobertor azul enrolado pelo corpo. Nós imediatamente também acionamos a perícia que esteve no local e também estamos realizando a perícia na residência, né, com diversos reagentes ali, porque há indicativos de bastante extravasamento de sangue na residência, né? Então, essas investigações, apesar de prematuras, elas são bastante contundentes, né? Eles foram reinterrogados, eles foram ouvidos primeiro ali em termos de declarações, porque é uma família em tese de uma pessoa que está sumida, desaparecida, em tese até mesmo sequestrada, mas aí já no segundo momento eles foram interrogados, né, na qualidade de suspeitos, e aí nesse segundo momento ali ambos confessam, mesmo com a confissão ainda há algumas contradições, certo, que a gente vai conseguir aprofundar ao longo das investigações, mais pessoas serão ouvidas, também fizemos a apreensão dos aparelhos celulares, né? E o que a gente tem é que eles realmente confirmam que combinaram uma narrativa depois do crime, que levaram a criança ali para ocultar esse cadáver. Ele simplesmente agrediu a criança porque ela teria olhado feio para ele. Ele já narra que ele estava com um problema com o conselho tutelar, porque estavam recebendo denúncias, e que a criança não estava querendo se alimentar e que ele estava querendo ali forçar que a criança se alimentasse. E a mãe grávida, hein? A mãe assassina grávida agora de 3 meses.
Não foi só ele que agrediu, foram os dois que agrediram, e o resultado da morte foi ocasionado por ambos, e que depois da morte, eles em comum acordo, considerando que há a possibilidade de serem presos, eles combinaram realmente a questão de colocar a criança dentro de uma mala e levar para o mar. Delegado, e essa outra criança que morava com eles? Essa outra criança está na delegacia, filho estava dela. até pouco tempo atrás, já com o conselho tutelar também, já foi acionado um genitor, o pai da criança, né? O pai da criança, para que fique com ela. A mulher realmente está grávida? Não foi feito um teste por parte da polícia, mas ela narra estar grávida. Delegado, o corpo cabe dentro da mala, ele foi esquartejado, algo do tipo, ou só foi colocado? Só foi colocado, uma criança de 3 anos, de porte bem pequeno, então caberia dentro de uma mala. A agressão física, simplesmente agressão física, claro, grave, foi só, enfim, usar algum material para matar a criança? A gente está apurando ainda, tá? A narrativa é, inclusive, de que batiam a cabeça da criança na parede. Então tem uma série de variáveis, bater com vara, com... Pena de morte, agora né? há pouco também, não tem pela polícia científica lá, e junto com a minha equipe que está no local, um bastão com sangue, com vestígio de sangue. Então a gente tem que... Está muito cedo para a gente afirmar qual que são os instrumentos que eram utilizados, né? E, inclusive, a gente também não afasta a possibilidade de termos um crime de tortura com o resultado morte, tá? Nós temos o homicídio, que é um crime X, e nós temos um outro crime que tem até uma pena maior, que é a tortura com o resultado morte. Ao longo do tempo, com o avançar das investigações, nós iremos concluir por um lado ou por outro. Delegado bem empenhado, tentando enquadrar a mãe e o padrasto num crime ainda mais grave, né? Não só o homicídio, mas o homicídio provocado também por meio de tortura, o que é uma qualificadora que pode deixá-los mais tempo na prisão. O William está, nosso parceiro lá em Santa Catarina, está na frente do velório conversando com a família. Vamos ver. Bom, Bate, nós estamos aqui com a Dona Maria, também com a Luciana, que é a tia da pequena Isabelle. Dona Maria, ontem nós conversamos com a senhora diversas vezes e a gente percebeu a emoção da senhora, e hoje é um dia muito triste, eu tenho certeza. A gente repassa em nome de toda a equipe os nossos pesares. Qual que é o sentimento hoje, Dona Maria? Muita tristeza e muita saudade da menina, porque a menina era uma ótima criança, era uma menina linda, meiga, carinhosa, inteligente. A gente sempre tinha, ela estava lá em casa, assim, sempre ela brincando. Ela conversava com a gente como se fosse uma adulta. Parece que a ficha ainda não caiu. Não. Eu tenho a sensação que eu ainda vou achar ela viva, mas eu sei que não é verdade mais. Ontem a senhora falava para nós que a senhora não teria interesse em perdoar a mãe. Não. Nem um pouco. Essa é uma decisão final. Essa é a minha decisão final. O que o senhor tem a dizer sobre esse caso? Eu tenho certeza que também está muito abalado. Nossos pesares ao senhor. O que o senhor tem a dizer? É um monstro, não uma pessoa. Você devia ter o mesmo tratamento que ela teve com a criança, sem poder se defender. Sem perdão, né, Beto? Sem perdão. Sem perdão. Matar de pouco a pouco. Para mim, para mim, ela não é mais filha. Do momento que ela fez isso lá, é imperdoável o que ela fez. E eu tive na casa hoje, vou lá de novo, porque eu tenho que buscar umas coisas que são da menina e são do outro meu neto que está com o pai. Vocês não têm noção a dor que é ficar lá dentro daquela casa, saber que a minha neta foi morta lá dentro. E a crueldade foi tão grande que o caixão não pôde nem ser aberto. Não. O que torna tudo ainda mais difícil, né? Muito mais difícil. Isso é uma coisa desumana. Vocês viram o avô falando, né, que são monstros e que merecem a mesma coisa que teve a menina. Uma morte pouco a pouco, porque o avô também sabe que a criança foi torturada. Vamos ver agora o enterro. Vamos acompanhar o enterro. Vai ser enterrada a menina Isabelle, de apenas 3 anos, uma menina conhecida por todos, é unânime como doce, uma menina meiga, uma menina que, mesmo apanhando dentro de casa de maneira covarde, não perdia o sorriso no rosto, não deixava de sorrir, mesmo enfrentando dias difíceis, sem poder se comunicar, sem poder falar para as pessoas, comunicar para as pessoas o inferno que era viver dentro daquela casa. Ela era muito respeitosa com a mãe, muito respeitosa com o padrasto e cresceu longe do pai, que está preso e que teve autorização da justiça para se despedir da filha.
A justiça se sensibilizou num caso onde a mãe é assassina e o padrasto assassino. O pai, que estava preso por outro crime, foi escoltado pela administração penitenciária até o local para se despedir da filha. Vamos ver o enterro, por favor. Aceitar, Bate. Vai lá, William. Isso que aconteceu. Você observa aí esses instantes iniciais do início do enterro. O corpo vem sendo trazido então. Os familiares trazem flores, uma foto dela. A gente já vê aqui, os familiares conversaram conosco ontem, bastante abalados, e o caixão então sendo trazido. Agora eles começam a aplaudir. A pequena Emily, aliás, a pequena que acabou falecendo. Pequena Isabelle. Todos muito emocionados. A Dona Maria, a avó. Aqui o avô também. Eles conversaram conosco ontem. Nos acompanhando aqui. Adilson, pode ir lá para frente. Você acompanha nas imagens do Adilson Amorim. O corpo vem sendo levado então. Um momento de bastante tristeza aqui, viu? Bom, nós já estamos aqui no cemitério. O túmulo já está pronto. E lá ao fundo, então, começam a chegar os familiares, começa a chegar o cortejo, carregando flores, carregando a foto da pequena Isabelle, balões brancos, neste momento de despedida.